boa noite. Vai depender da hora que você vai estar assistindo esse vídeo, meu querido aluno. Hoje nós vamos falar sobre compras. Aliás, pelo menos umas 3 aulas a gente vai falar de compras. Mas inicialmente compras. Qual seria a função do setor de compras dentro de uma empresa? A gente poderia analisar. Bom, será que seria garantir o fluxo de contratação de serviços e de entrada de materiais na empresa? Reflita. E qual será a finalidade? O que visa isso? Será que seria atender as demandas de consumo interno de materiais, de bens? Ou a função apenas de reposição de estoques para venda? Tudo isso vai depender do tipo de relação que essa empresa vai ter com os materiais que ela compra, seja para consumir internamente, para as atividades operacionais administrativas, tanto quanto para a revenda. E aí, qual seria o objetivo desse setor de compras? Comprar, meramente comprar, obter material? Ou contratar um serviço? Agora, como é que seria essa contratação de serviço ou a compra desses materiais? Eu teria que analisar o quê? Será que eu teria que ver a questão das especificações certas para que eu não compre errado? Essa compra tem que ser feita na hora certa, na quantidade certa, no preço certo? Com a garantia dos melhores preços, lembrando que melhor preço não quer dizer que seja o menor preço. Melhor preço é aquela coisa que você pode comprar um produto um pouco mais caro, mas que você consiga ter uma extensão da garantia dela, a qualidade do serviço é superior àqueles outros que você supostamente poderia comprar. Ou seja, atingir a qualidade desejada. Isso é a diferença entre menor preço e melhor preço. Bom, e a figura do gestor de compras, esse cara que compra? Qual seria o perfil dele? O que é que ele deve ter? Será que ele deve assumir o papel estratégico desses negócios? Será que o setor de compras ele realmente é um setor estratégico dentro da empresa? Bom, claro, para você economizar, para você fazer uma aquisição digna de qualidade, obviamente que alguém tem que ter um perfil que garanta que isso venha acontecer. Será que dentro desse perfil desse cara de compras, esse cara tem que ser um bom negociador? Ele saber negociar para adquirir os melhores preços, os melhores prazos? Será que esse cara tem que ser um cara ético nas relações com o fornecedor? A gente sabe que vira e mexe tem aqueles caras que eles tendencialmente são mais fragilizados do ponto de vista moral e ético. Às vezes o cara dá um toco para ele, dá um dinheirinho, ele cede. Para o quê? Para favorecer aquela empresa. Esse cara ainda, será que ele tem que ter um banco de dados capaz, com várias informações para que seja possível fazer uma seleção boa dos fornecedores? E esse cadastro tem que ser atualizado? Será que esse cara ele tem que fazer um processo de negociação do contrato visando garantir o melhor benefício para a empresa? Será que esse cara ele tem que ser um mediador entre fornecedor e empresa? Essa praticamente é a função do gestor de compras. Bom, será que para obter esses objetivos, atingir o êxito nos objetivos de compra, o que é que seria necessário inicialmente? Será que seria importante a gente pensar em promover uma padronização de materiais de compras? Lembrando que quando a gente padroniza, a gente diz, olha, a partir de agora a gente vai comprar só esse tipo de material, esse tipo de produto. E a gente encontra inclusive várias empresas no processo de padronização. Nos hospitais, você vai encontrar nas farmácias que os farmacêuticos eles padronizam o tipo de medicamento que vai ser utilizado para aquelas atividades fins do hospital. Porque se ele deixar solto, qualquer um pode pedir qualquer tipo de medicamento e aí o custo vai aumentar vertiginosamente. E a partir do momento que a empresa pensa em fazer um processo de padronização de materiais e de tipo de serviço, vai facilitar pra caramba o entendimento e o trabalho, o planejamento estratégico, a tomar decisão. Inclusive vai facilitar esse processo de padronização para o setor que vai fazer o processo de armazenagem, tanto quanto a distribuição desses produtos. Será que dentro desse contexto, manter um banco de dados com a classificação, a codificação e as devidas especificações técnicas de cada produto vai facilitar o processo de compra? Vai facilitar para que o cara que vai solicitar determinado produto, eu quero comprar uma caneta. Sim, mas que tipo de caneta? Caneta esferográfica? Cor azul? Cor vermelha?
Cor verde? Qual a cor? Isso é a especificação técnica. Eu quero comprar um computador, quero comprar um PC. Sim, mas qual PC? Qual a configuração? A quantidade de RAM? Qual o tamanho do HD? Qual é o sistema operacional? Qual é a cor? Então tem várias especificações que são necessárias para que o cara que vai comprar, ele não se perca e não compre errado. A gente vai encontrar casos mesmo de situações de compras erradas por conta da especificação feita errada. E o homem de compra ele não é responsável por isso não. A obrigação é sua de dar a especificação técnica. Se o produto chega errado, a culpa é sua. Bom, aí dentro da função ainda, será que receber a solicitação de compra de materiais? Claro que ele vai obrigar essa requisição para ele poder fazer, ver se as especificações estão certas, as informações estão certas, todas, que vão subsidiar a aquisição, a contratação, a compra desse produto. Outra coisa que ele vai ter que fazer é o processo de análise das quantidades e especificações técnicas para ver se está tudo certinho desses itens que serão comprados. Porque às vezes o cara pede, eu quero 20 mil unidades. Mas será que você consome 20 mil unidades durante o ano? A gente sabe que ter estoque na empresa às vezes não é tão estratégico, porque simplesmente você está pegando o seu capital e está injetando ele. O ideal é que a compra seja feita de maneira planejada, organizada, do qual o capital da empresa ele não fique parado. Então você tem que comprar pensando em consumir durante um ano, não pedir para 10 anos. Claro que não. Por isso que ele vai ter que analisar se aquilo está dentro do seu consumo, dentro do seu setor, se você consome realmente aquilo. E aí, obviamente, ele vai ter que ter um banco de dados junto com o almoxarifado para fazer essa análise. Ver a quantidade de materiais desses que tem em estoque e ver qual é a relação de consumo durante o período de um ano, durante 12 meses. Então, se você pedir 1.000 e consumiu 600, você não vai pedir mais 1.000, porque não tem sentido você pedir essa quantidade toda, até porque os itens também se estragam. E aí, ainda dentro da função de compras, emitir e gerenciar os pedidos de compra. Ainda tem a questão de analisar as cotações de preço, e aí a cotação de preço pode ser utilizada no banco de dados da internet, pode ser utilizado através da pesquisa em loco. Além disso, ainda tem a questão do encaminhamento do valor total do orçamento, porque não é só comprar não. Aí eu quero comprar e vai comprar de jeito maneira. Você tem que estar alinhado dentro dessa cadeia logística de compras com o setor financeiro, porque quando você faz o levantamento, minhas compras deu 200 mil reais, beleza, eu vou comprar, eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente para isso, então eu vou ter que encaminhar o valor total para ver se o orçamento que eu tenho vai ser capaz de me subsidiar na aquisição desses materiais. Então o setor financeiro ele vai ter que informar ao setor de compra a disponibilidade da dotação orçamentária para aquisição. Se não tiver dotação orçamentária, não tiver dinheiro, consequentemente você não vai conseguir comprar. Ainda tem a questão de realizar entrevista e selecionar, obviamente, os melhores fornecedores, porque tem que ver se eles são capazes realmente de atender a demanda da entrega desse produto ou a contratação do serviço. Você pode pensar, não, eu vou ver o melhor fornecedor pelo menor preço, mas você não sabe se esse cara vai ter a capacidade de lhe atender. Vira e mexe, você vê que em algumas contratações o serviço público peca pra caramba porque ele não se dá o trabalho de analisar se aquela empresa, o capital dela é capaz de atender, de suprir aquela necessidade dele. Às vezes o cara tem um capital de 200 mil e foi feita uma compra de 600 mil. Como é que esse cara vai conseguir suprir, atender essa necessidade, se o capital dele não é suficiente? Bom, e aí vai tentar ver ainda a questão da realização do estudo de mercado, né, no caso de fornecimento, para ver o quantitativo de fornecedores, se é suficiente, se o portfólio desses produtos e a localização também consegue atender essa demanda. Ainda tem a questão da realização de estudos de materiais, no caso, a solicitação de amostras e análise desses materiais, é muito comum em hospital, principalmente público ou privado, você pedir uma amostra para você analisar se esse produto realmente está dentro das especificações técnicas, dentro da qualidade, para atender as suas demandas. E aí normalmente há um parecer técnico para dizer, não, esse produto ele atende às necessidades do setor. Além disso, também tem que realizar uma análise de preço, né, para ver se os preços praticados pelo fornecedor, se eles estão dentro do valor do mercado. Porque às vezes você vai comprar, o cara promete 1.000 coisas, mas o valor dele é extremamente mais alto, e no qual você encontra outros fornecedores com preço mais acessível e que vão atender com certeza as suas necessidades.
Outras coisas que a gente vai ter que fazer é a questão da investigação das fontes de fornecimento. O fornecedor de fonte única é simplesmente aquele fornecedor que só um disponível no mercado. Por quê? Porque devido a um tipo de patente, um produto novo, devido às especificações são extremamente técnicas, dependendo do tipo de matéria-prima empregado também, depende da localização. Então são coisas que a gente vai ter que analisar durante a investigação da fonte de fornecimento. Essa é a questão da fonte única. Aí tu tem a fonte múltipla. A fonte múltipla ela é mais fácil porque você vai encontrar vários tipos de fornecedores, e aí tem a grande vantagem, porque você não fica refém de um único fornecedor. Tem a questão da fonte simples, porque aí o cara já analisa, pode ter vários fornecedores, mas ele escolhe de comprar de uma fonte só porque às vezes tem algum benefício a mais ou outro. E é interessante que se faça a questão da vistoria dos fornecedores, ver a localização, ver a questão da estrutura, ver a questão do espaço, do almoxarifado, do portfólio de produtos, várias coisas têm que ser analisadas. Não é meramente só comprar, não. Aí tem a questão do processo de negociação, ou seja, negociar os termos e as condições de compra, né, para ver se a garantia que você precisa ela consegue atender, a garantia de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Obviamente que você às vezes paga um pouco mais por uma garantia de 2 anos, mas são 2 anos sem dor de cabeça. Então, o ideal é que na hora que você negocie isso, que isso aí você conseguindo em contrato da entrega e prestação de serviço. Obviamente tudo isso é analisado pelo setor jurídico. Tem a questão do encaminhamento das informações de compras, obviamente que todas essas informações você vai colher, e aí você encaminha para o jurídico poder fazer realmente a preparação desse contrato que será celebrado durante, sei lá, 6 meses, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. E aí o principal depois disso tudinho é que o setor de compras ele faça o acompanhamento, essa compra e a entrega até chegar no setor do almoxarifado. E para finalizar esse vídeo, o processo de compra ele precede algumas análises. Então a primeira análise é analisar qual é a quantidade de itens ativos em estoque dentro da sua empresa. A gente sabe que não dá para comparar uma empresa, uma microempresa, com uma empresa de porte médio ou uma multinacional ou um hospital, porque você sai de 100, 200 itens ativos em estoque para um hospital, uma multinacional que chega a 50, 60 mil itens ativos em estoque que são sempre comprados. Então o fluxo de compra desses materiais é muito grande nesses locais. Segundo, o tipo de classificação de consumo desses itens. Ele atende a uma lógica utilizando a ferramenta ABC, subdividindo os itens em A, B e C, levando em conta o tipo de consumo que consome mais ou o valor maior de consumo desses itens que estão lá estocados. Outra coisa, análise do perfil de comprador. Esse comprador ele compra matéria-prima para o beneficiamento, para a produção de outros produtos. O perfil desse comprador é para revenda no varejo? É para revenda no atacado? Entenda que quem revende no varejo tem uma relação diferente com revenda no atacado. Às vezes você encontra um setor que revende tanto dentro do varejo como no atacado. Esse tem que ter uma quantidade absurda de itens em estoque. Outra coisa a ser analisada é se a reposição desses materiais de consumo eles são para ser utilizados nas atividades fins da empresa, ou seja, atender os serviços técnicos. Ou se for o caso, essa aquisição, essa reposição pode ser de materiais para ser utilizado nas atividades operacionais, administrativas e burocráticas da empresa. Ou seja, para apoio da atividade meio, como o caso da compra, na aquisição de material de expediente. Outra análise é se a compra ela é anual, porque eu entendo que eu preciso de ter uma análise orçamentária para ver se eu vou conseguir comprar todos os itens que eu preciso de uma vez só. Ou talvez seja mais estratégico eu fracionar minhas compras, comprar de maneira bimestral ou semestral. Essa é uma análise que tem que ser feita também. Outra coisa que tem que ser analisada é se os produtos têm consumo sazonal ou de fluxo contínuo. Do fluxo contínuo você consome o ano todo. Vamos analisar de fluxo sazonal, tipo uma bebida como a cerveja. Você sabe que o maior consumo é perto daquele período de carnaval, no período de verão. Mas no inverno há um declínio no consumo dessa bebida e as pessoas optam nas bebidas destiladas por conta do período frio. O vinho, a cachaça, o uísque. Depende também do gosto da pessoa. Outra coisa que tem que ser analisado é o tamanho do mercado de consumo. Ele é um mercado de consumo regional, local, ele é a nível nacional, internacional. Tem que ser analisado. Outra coisa, qual é a quantidade de fornecedores disponíveis no mercado? No mercado local, o mercado interno, o mercado nacional e internacional.
E onde é que estão localizados esses fornecedores? Porque às vezes o custo de entrega, o custo de frete, ele se torna muito caro. E aí, às vezes você diz, vou comprar um produto aqui numa quantidade boa, porque está num preço bom. Mas quando você analisa, quando você compra de outro estado, em outra localidade, e às vezes mesmo com frete ainda compensa você trazer. Então tem que ser analisado isso aí também. Ou não. Ou às vezes você pega uma quantidade de produtos boa em outro estado, que você vê assim, o preço está muito bom, mas quando você bota o valor do frete em cima, ele se torna mais caro do que você comprar aqui na sua localidade, na regionalidade. Outra coisa, é importante você conhecer o perfil de consumo dos seus potenciais clientes. Saber a subdivisão em classe A, em classe B, em classe C. Como é que é a relação dele, do consumo, se ele compra quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, esse seu produto. Se é uma vez por ano, de 6 em 6 meses, tem que analisar. Outra coisa que a gente peca pra caramba é a questão da análise dos cenários políticos e econômicos. A gente lembra que a gente teve em 2013, 2014, uma crise, tanto a crise econômica como a crise política que afundou o Brasil, que empurrou o Brasil no buraco. E que infelizmente ainda está indo até hoje. Mas uma hora ele vai sair. E por último, é importante que seja analisado as especificações técnicas dos produtos que serão adquiridos. Por quê? Porque precisa analisar se dentro das especificações técnicas esse tipo de produto ele carece da autorização por parte do agente público para compra e transporte, levando em conta também, porque às vezes tem produtos que a gente não pode chegar lá, botar dentro do nosso veículo e transportar de jeito maneiro. No caso de produtos químicos, no caso do combustível, a gente tem que ter uma licença específica para transportar esse tipo de produto. Por isso que é interessante a gente fazer essa análise das especificações técnicas desses produtos, para poder inclusive garantir que ele seja armazenado no transporte de uma maneira mais adequada, para que esse produto ele não perca a qualidade. Ok? Então agora vamos para a próxima aula ainda falando sobre compras.